Olá, investidores, agricultor financeiro na área. Hoje, pessoal, a gente vai falar de Via Varejo, né? E um fato em Via Varejo que eu acho que muita gente não sabe, infelizmente, tá? Infelizmente, eu vejo como um problema, tá? Como um conflito de interesse. A gente vê isso acontecer em várias empresas aqui no Brasil. Eu acho que a CVM deveria investigar isso a fundo. E em Via Varejo também tem isso aí, esse conflito de interesses entre alguns sócios, tá, da empresa, que se dizem sócio, que para mim isso aí é uma baita sacanagem, e entre a empresa e os demais acionistas, né? Infelizmente parece que isso é muito pouco comentado aqui no mercado, mas caso você não saiba, tá, as lojas da Via Varejo hoje, praticamente, são todas praticamente todas, né? Não todas em geral, mas grande parte aí são da família Klein, tá? Do Michael Klein. Então isso me parece que meio que é um jogo de interesse quando a gente vê os números da empresa, empresas que têm a necessidade de fazer várias capitalizações, fez uma capitalização em 2020, tá? Muita gente acreditou aí na recuperação da companhia, na reestruturação da companhia, reestruturação da dívida, essa reestruturação não veio, tá? E novamente Via Varejo veio bater aí na porta do mercado, tá? Bater aí, conversar com os acionistas para ver se consegue levantar mais capital, tá? Depois a gente vai falar um pouco da questão dos imóveis e depois eu vou falar da questão de Via Varejo, tá? Que tá praticamente aí chegando numa posição de insolvência, tá? Os papéis que fecharam em leve queda hoje de 0,78, hoje a gente teve um pregão que nos Estados Unidos estava fechado, então a gente teve um volume menor, né? A ação fechou aí sendo negociada a R$ 1,28, mas no acumulado aí de 12 meses, queda aí de 59,11%, tá? Quando a gente olha aqui os números de Via Varejo, cara, meio que isso aqui já desmotiva muito, tá? Como que uma empresa que hoje tem uma EBITDA de 561 milhões de reais no ano, tá? Que foi o ano aí do segundo semestre de 2022 para o primeiro semestre de 2023, teve uma EBITDA de 561 milhões e pagou 2 bilhões 869 milhões de reais aí de juros, tá? Então meio que isso aí chega numa situação que eu acho dificilmente que isso se reverta. A gente torce que isso se reverta, tá? Não estou aqui jogando praga em ninguém, mas chega numa situação totalmente aí complicada, tá? Complicada tanto para o investidor, né, que acreditou na reestruturação da companhia, tanto aí para os funcionários da empresa, tá? Que são aí as pessoas, na maioria das vezes, mais prejudicadas, tá? Mas a questão dos imóveis, tá? Eu acho que é uma coisa aí que é muito sem sentido, tá? Isso aqui é uma matéria do ano de 2014 e eu tenho certeza que eu acho que 70% dos investidores, tá? De Via Varejo, ou até mais, eles não sabem desses detalhes, tá? Que a maioria dos imóveis locados para Via Varejo pertence aí à família Klein, tá? E a família Klein, no passado aí, teve uma participação relevante, né? Eles são os fundadores da companhia, mas hoje tem aí uma participação bem pequena na empresa, né? Vou ler um pouco da matéria aqui para você, quero que você reflita, tá? O pai de Samuel Klein fez uma história e fortuna com as Casas Bahias. Certa vez, ele resumiu assim sua estratégia empresarial. Compro por 100, vendo por 200. E assim que ganha dinheiro. E realmente é assim que a gente ganha dinheiro, né? Principalmente aqui no mercado financeiro. Mas, continuando a matéria, o filho de Michael está começando a deixar sua marca no mercado imobiliário, tá? Então isso é uma coisa que começou aí antes de 2014. O Grupo CB já é dono de 420 imóveis comerciais. Desses 420, 312 dos quais estão alugados para Via Varejo, empresa dona de marcas como Ponto Frio, Casas Bahias, e na qual o Klein ainda detém participação na época, tá, de 27% do capital da companhia, tá? Entre esses imóveis estão 12 centros de distribuição da Via Varejo, os maiores da empresa, tá? Pessoal, quando a gente vê esse tipo de notícia, praticamente a gente vê aí um conflito gigantesco de interesse, até que na época fazia sentido. Sim, na época eles eram os maiores controladores da companhia, hoje não, tá? Hoje esse Michael Klein tem uma participação aí de 2,51%, uma participação muito pequena. E será que ninguém vê isso? Será que os minoritários não enxergam isso? Os minoritários não têm aí poder de voto de rever esses contratos de locação com o Michael Klein? Então a gente vê que a Via Varejo está sendo utilizada como instrumento aí de pagamentos aí de aluguéis, tá? Aluguéis aí para a família Klein. Eu acho isso um absurdo, tá? Não estou aqui para julgar ninguém, é lógico que ele é um cara que está fazendo negócio, eu também sou do mercado imobiliário, tenho um dedinho ali no mercado imobiliário, mas quer fazer o melhor negócio possível, né? E se possível conseguir uma venda casada igual ele conseguiu, ótimo. Mas tá, e o minoritário, como que fica nessa situação? Ele vai ficar injetando dinheiro aí na companhia, igual eles vão fazer uma outra agora, assembleia, para aumentar aí, aumentar o número de ações aí no mercado, e o acionista minoritário vai ficar injetando dinheiro, esse dinheiro vai entrando no bolso aí da família Klein?
Então são algumas coisas que eu acho que o minoritário tem que correr atrás, lógico que ele tem que correr atrás, começar a rever esses contratos, tá? A diretoria também, começar a cobrar a diretoria para rever todos esses contratos e mostrar a situação desses contratos aí para o mercado, ver se esses valores estão sendo reajustados aí por qual indicador, né? Será que é o IGPM, será que é o IPCA, será que é Selic, por qual? Porque se foi IGPM, o IGPM caiu, né, recentemente, tá? E os contratos de locação caíram também? Então eu acho que tem muita coisa a ser avaliada, tá? Então tem muito esqueleto nesse armário, tá? Eu acho que o investidor deveria abrir os dois olhos aí com Via Varejo, tá? E fechar o de baixo, tá? Que é uma empresa aí que tem um históricozinho de fraude financeira, correu uma fraude contábil, se eu não me engano, em 2018, 2019 aí na companhia, e de lá para cá, né? Muita gente acreditou na reestruturação de 2020, a reestruturação não veio e hoje chegou nesses números atuais, tá? Quando a gente dá uma olhada aqui em alguns outros números da empresa, né, a gente vê que temos um recebível aqui de 4.419 e um estoque aqui de 5.738 milhões de reais, tá? Quando a gente dá uma olhada na dívida da companhia, né, hoje é uma dívida aí de 7.817 milhões de reais, tá? Uma dívida líquida, eles têm em caixa 874 milhões de reais. O endividamento em relação ao EBITDA, lógico que tem mais empresas aí bem mais alavancadas do que Via Varejo, tá? Mas está batendo aí quase 5 vezes, 4,62, lembrando que em 2021 chegou a ser aí 11,76, né? De lá para cá até caiu bastante, tá? Mas realmente é um endividamento muito alto, tá? Acima de 3 vezes, meio que liga um sinal de alerta em muita gente. O endividamento em relação ao patrimônio está dando aí 1,89, quase 2 vezes, tá? Ou seja, uma dívida muito alta. Se eu fosse entrar num tipo de papel desse, eu queria saber quando que começa a vencer esse endividamento, se tem liquidez aí para os próximos vencimentos, tá? Os vencimentos curtos, para saber de fato se compensaria ficar ou não no papel. Não estou aqui para fazer terrorismo psicológico em ninguém, mas são situações aí que o investidor tem que analisar para não ficar injetando dinheiro num tipo de companhia dessa, companhia tóxica, tá? Que está ajudando praticamente a colocar dinheiro no bolso de uma minoria e já o minoritário ficar aí prejudicado, né? Porque, sinceramente, tá? Se eu tivesse numa companhia que tem uma EBITDA de 561 milhões de reais e paga de juros no ano 2.869 milhões, cara, eu abriria os dois olhos e, igual eu falei, fecharia o de baixo, tá? Porque aqui tende o prejuízo ser bem grande, tá? Então, só de pagamento de juros está dando aí quase 6 vezes o EBITDA da empresa, tá? Então, o rombo é grande, os juros são altos, tá? Principalmente com empresas que têm dificuldade de liquidez. O juro vai ser maior ainda quando se consegue financiamento, tá? Chega-se a um nível que nenhum banco vai querer ceder empréstimo a esse tipo de companhia. Pessoal, meu alerta fica aqui, tá? Se você tem ou conhece alguém aí que tem ações da Via Varejo, manda um vídeo pro cara, começa a cobrar a diretoria para rever esses contratos. Eu acho justo, tá? Pra gente ter aí mais clareza, tá? A gente deixar o mercado aí bem mais livre, tá? Bem mais leve, para ninguém aí sair prejudicado aí, falar que o mercado acionário aí só tem golpista, tá? Realmente deixa algumas má impressões, mas a gente tem que juntar força contra esse tipo de atitude. Galera, o vídeo de hoje é só esse, um grande abraço a todos que assistiram até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e bons investimentos.